Boa tarde, finalzinho de tarde, quase noite, né? Vamos orar, que vou chamar meu esposo para fazer uma oração aqui, pela palavra. E aí, se vocês vão poder sentar. Amém. Graças e paz, irmãos. Boa tarde a todos em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem demos louvor e gratidão, ó Pai, pela salvação que nos foi entregue por meio do teu sacrifício. Te damos graças por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde para aprender da tua palavra, Senhor, e para se alimentar de ti, ó Pai. Que o Senhor use a minha esposa, a irmã Amanda, como canal de bênção em tuas mãos, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deixa eu me organizar aqui. Meus queridos, que bom ter vocês aqui, que bom ter esse evento nessa igreja, né? Muito cuidadosamente organizado por irmãs e irmãos da nossa igreja que prezam muito por essa fase, né? Esses anos em que vocês estão de adolescência, juventude. Então, isso é um privilégio, né? É um privilégio, é uma bênção, é um motivo de gratidão, é cuidado, primeiramente de Deus, pelas vidas de vocês, e depois da igreja, né? Que deseja vê-los bem, que deseja vê-los desfrutando do que tem de melhor nessa terra. E esses louvores que foram entoados aqui, com letras lindas, belíssimas, inspirados, né? Estavam os autores, os compositores, quando escreveram, porque realmente são tocantes, né? Falam de coisas que tocam a nossa alma, nosso espírito. E eu estava ali muito emocionada pensando como os anos passam rápido, né? Um dia desse eu estava nessa outra posição. Eu estava na adolescência, um dia desse mesmo, cara, não tem nada. Eu estava na adolescência e eu estava recebendo, né? Sendo encaminhado para programações. Depois na juventude, ali junto dos outros jovens, servindo, fazendo missões. E glória a Deus por esse período, por esse tempo nas nossas vidas, né? É uma bênção. Mas como passa rápido. E aí eu estava ali no cantinho, pensando, meu Deus, eu sei o que esses adolescentes passam. Eu entendo. Mas a nossa cabeça, quando chega lá na frente, quando vocês estiverem aqui, na idade que eu estou, quando vocês forem as mães, os pais, os irmãos mais velhos da igreja, os adultos, né? É tão diferente. A nossa cabeça fica tão diferente. Por isso que eu digo uma coisa para vocês, ó. Conselho precioso. Escutem de verdade. Não é clichê não, porque todo mundo fala assim, ó. Escutem os mais velhos, né? Aí você tem, às vezes, como um clichê, porque todo mundo fala isso. Mas, gente, conselho assim, escuta mesmo. Escuta mesmo. As pessoas mais velhas, sábias, né? Porque infelizmente tem gente que os anos vêm, mas a maturidade não chega. Mas não sejam desses. Vocês sabem reconhecer pessoas sábias. Todo mundo sabe reconhecer um tolo de um sábio. Uma mulher tola de uma sábia. Escutem os sábios. Porque isso vai ser cuidado de Deus na vida de vocês. Mas tem um fator escolha, tá? E aí hoje, antes de nós darmos início mesmo ao tema dessa palestra, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou pedir que vocês acessem a imaginação de vocês. De verdade, tá? Não vai ficar aí viajando na maionese, indo para outros lugares, pensando o que tem para fazer, atividade. Não. Foca aqui hoje. Porque são alguns poucos minutos, não vai dar nem uma hora aqui de conversa. Então foca aqui, traz a tua mente para cá. E eu vou fazer um exercício onde eu vou pedir que você acesse a tua imaginação agora. Eu vou ler algo e eu vou pedir que você se imagine de verdade
mesmo nesse quarto com o sofá macio, com o tapete felpudo? Ou você prefere a luz da verdade, de ver o que está ao teu redor, mesmo que te cause um desconforto? Não precisa responder, responda para si. Eu acredito que a maioria, se não todos, vão preferir a verdade, da luz, e saber o que tem ali naquele quarto. Porque o que tem naquele quarto, na verdade, é muito perigoso e realmente assustador. E aí o que eu quero que você entenda com essa ilustração, com esse exercício aqui que nós fizemos, é que é semelhante ao que acontece na vida, né? É semelhante. A Bíblia fala da luz e das trevas. A Bíblia fala que existe uma só verdade. Então existe também a mentira. E aí é uma escolha sua, se você deseja conhecer a verdade. Porque a verdade, ela verdadeiramente liberta. Verdadeiramente te traz a visão correta do que está ao seu redor. E aquilo que tem uma certa aparência e que pode até enganar, dependendo de onde você está, quando você escolhe pela verdade, não há mais engano. Você descobre ali onde você está pisando, onde você está sentando, onde você está andando. Então a verdade, ela tem um valor, vocês entendem? A verdade, ela tem um valor. E hoje, atualmente, onde nós nos encontramos, no contexto global em que nós nos encontramos, nunca foi tão necessário apreciar a verdade. Apreciar o sim, sim, não, não, que a palavra de Deus diz. Ou é ou não é. Ou é doce ou é amargo. Ou é luz ou é trevas. Ou é verdade ou é mentira. Porque estão de todas as formas, em todos os lugares que nós vamos, tentando enganar a gente. Então você precisa amar a verdade. E por que eu estou fazendo essa introdução com vocês? Porque não faz sentido a gente falar e falar das coisas concernentes a Deus se no teu coração houver reservas, se no teu coração houver dúvidas, onde você diz: eu não sei se eu quero crer nessa verdade, eu não sei se eu quero amar essa verdade, porque às vezes a verdade dói, né? Tem aquele ditado? A verdade dói, e às vezes dói mesmo. Às vezes é desconfortável, igual você descobrir que no quarto escuro que você estava, na verdade não tinha tapete macio, nem sofá fofinho, mas tinha sujeira e perigos. Mas você precisa saber. Certa vez eu conversando com uma pessoa, com uma amiga, eu estava falando de como eu gosto não é bem a palavra, mas como eu preciso, eu acho importante ver as coisas ruins que acontecem no mundo. E essa minha amiga dizia: olha, eu já não aguento porque é muito sofrimento, tem coisas que eu prefiro nem saber. E eu entendo, porque tem coisas que dá vontade de não saber mesmo. Porém, eu acho importante saber, porque é a verdade do que está acontecendo ao nosso redor. E quando você sabe, você age melhor no mundo, você toma melhores decisões, você tem melhores escolhas diante dos perigos que você conhece. Tá certo? Então hoje eu vou te fazer um convite. E o convite é: aprenda a amar a verdade, valorizar a verdade, ainda que isso muitas vezes seja desconfortável ou doloroso para você. E hoje nós vamos falar grandes verdades acerca dos sentimentos. E eu preciso que vocês estejam dispostos a querer descobrir a verdade. Porque de engano a gente já está cheio. De engano já basta o que vocês estão encarando todos os dias quando botam o pé no meio da rua. É música, é internet, é tela, é outdoor, é ônibus, passando com propagandas, é na revista, é em todo lugar. São os professores, são as escolas, as instituições. Em todo lugar a gente precisa passar tudo, absolutamente tudo, pelo filtro da verdade. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre sentimentos. Mas eu preciso que você reflita comigo, antes de nós irmos propriamente dito para essa parte, sobre você, sobre quem é você. Porque quando a gente chega nessa fase da
o cristianismo, já tenham tido alguma experiência com Deus, talvez, né? Principalmente aqueles que vieram de lares cristãos, né? Vieram de um berço cristão, de pais cristãos. Então vocês já vêm ali, ó, crescendo na igreja, conhecendo, ouvindo falar Deus é na escolinha, é no campal, é na pregação, é na piedade, e você cresce ouvindo, né? Mas quando você chega nessa idade, que você já não é mais uma criança, o que acontece? Você começa a questionar muitas coisas da vida, você começa a buscar compreensão do universo. Quem é você dentro desse universo? O que você vai fazer da sua vida? O que você quer ser? Você começa pela primeira vez, de fato, a se preocupar. E agora, o que eu vou fazer com a minha vida? E às vezes essa preocupação não é tão tangível assim, que você de fato torna isso em uma ansiedade, um nervoso, não. Mas às vezes ela é uma ideia que passa pela tua cabeça e não passava quando você era criança. É tipo assim, que profissão de fato eu vou ter? Será que eu vou passar no Enem? Será que eu vou casar? Será mesmo que eu vou ter família? Quantos filhos eu quero ter? As meninas até viajam um pouco, né? A minha filha vai se chamar Fulano. Meu filho vai ter esse nome. Eu vou ter 2, vou ter 3, né? As meninas costumam ir um pouco mais longe na imaginação ainda. Os homens já costumam se preocupar. Será que eu vou ter dinheiro para bancar a minha casa, a minha família? Deveriam se preocupar. É importante, fundamental. Então vocês se deparam com esse momento de vida, sabe? Alguns vão ter essa ideia passando assim. Aí não vou dar muita importância, deixa pra lá, vou viver a minha vida aqui, vou pra escola, vou me preocupar com futebol, vou me preocupar com os amigos e tal. Outros vão dar um pouco mais de importância a essas ideias, vão refletir um pouco mais e até agir muito cedo. Ou seja, tem diferentes cenários. Mas em todos eles, para aqueles que já tiveram algum contato com Deus, com uma igreja, que cresceram na igreja ou então só visitaram a igreja, de alguma forma vocês conhecem Deus, né? De alguma forma vocês têm conhecimento sobre quem é Deus. Mas eu quero ler um versículo para vocês, que está em Isaías, quem tiver a Bíblia pode abrir, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7 diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, Deus está nos dizendo aqui que nos criou para a sua glória, que nos formou, que Ele te fez. Ele me fez e Ele te fez, Ele te criou. E criou para quê? Para a glória dele. Ou seja, você se depara nesse momento aqui de vida com inquietações, dúvidas, anseios, desejos, sonhos, sentimentos. E você chega aqui, às vezes, muito até confuso ou cheio de questionamentos nessa fase, nesse momento de vida. E alguns se perguntam quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E alguns têm uma ideia de quem é Deus. Deus é esse ser que criou todas as coisas, ok? Mas é muito mais do que isso. O que vocês precisam entender, compreender, buscar, valorizar é verdadeiramente quem é Deus. Por que saber quem é Deus é tão importante? Eu quero que essa pergunta ecoe na mente de vocês. Quem é Deus para você? Não quem dizem que Deus é. Não quem os pastores
estamos, porque os teus sentimentos foram criação de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus. Quem você é importa para Deus. Por quê? Porque foi Ele que te criou. É o que nós lemos aqui na Bíblia. E criou para quê? Para a tua glória, ou para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Aí é interessante porque muitos chegam aqui com questionamentos. Quem eu sou, o que eu existo, para onde eu vou, o que eu farei? Aqui está a resposta. Você é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Para quê? Para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? Ser feito para a glória de Deus. É honrar. Você foi feito para honrá-lo. Você foi feito para viver de acordo com seus preceitos, para manifestar na sua vida as características de Deus. Porque você também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E manda isso, é complexo. Que responsabilidade, eu só tenho 12 anos. Alguém pode pensar. É mesmo, muito complexo. É mesmo uma grande verdade, não é? Por isso que eu falei, vocês precisam valorizar a verdade. Porque no mundo que aí fora dizem assim para você, seja o que você quiser. Vai lá e faz o que te faz feliz. Está vivendo aí porque é oprimido? O que você quer fazer? Faz! Te deu vontade? Faz! Faz sem olhar para ninguém, faz sem se preocupar com nada, faz, o corpo é teu, a vida é tua. Então, no mundo onde estão te guiando dessa forma, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que você foi feito para a glória de Deus. E todo o resto vai depender disso. Só que, nesse processo de viver para a glória de Deus, a gente esbarra no conhecido e temido pecado. O pecado que nos impede de viver a vida que Deus quer para nós. O pecado que nos atrapalha de tomar as decisões que Deus quer que você tome na sua vida. A gente esbarra no pecado. E lá em Romanos, quem quiser abrir, pode abrir, 3:23, vai dizer: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus, mas estamos afastados da glória de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. Você foi criado para glorificar um Deus santo. Isso não é pouca coisa. Às vezes, esse mundo quer te fazer acreditar que você é pouca coisa. Adolescentes são problemáticos. Adolescentes devem ser chamados de aborrecentes. Adolescentes são confusos. São questionadores, são rebeldes. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Essas mentiras? São mentiras. São mentiras que nós não devemos acreditar. Porque vocês foram feitos para a glória de Deus. Vocês são feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma grande verdade. Porém, sim, também é verdade que todos pecaram e estão afastados. Mas isso não significa que vocês devam permitir ser rotulados, permitir receber uma marca, um título sobre a vida de vocês ou sobre a fase que vocês vivem. Certo? Porque Deus espera mais e Deus pode mais na vida de cada um de nós. Olha o que o mundo diz. O pecado vai te fazer acreditar no seguinte: se eu sinto algo, então é certo, eu sinto. Se eu sinto que devo fazer algo, então eu devo fazer o que eu estou sentindo. O sentimento é real, é verdadeiro. Eu preciso de aprovação do meu sentimento. Ou então,
sentir bem, porque é um desejo que eu tenho, é uma vontade, vai me fazer feliz. Então eu posso. É isso que vão te dizer aí fora. São essas mentiras que vão te dizer aí fora. Faça o que te faz feliz. Assinado Satanás. Deus não vai dizer faça o que te faz feliz. A Bíblia diz faça todas as coisas para a glória de Deus. E então sim, você vai ser feliz. E você vai ser feliz não porque só vai acontecer coisas boas na sua vida. Não. Porque a Bíblia fala de uma paz, eu acho tremendo esse versículo que diz, é uma paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes a gente não sente paz, quem já entregou a vida para Cristo, verdadeiramente? Quantas vezes já não esteve em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, e foi inundado por uma paz? Eu já tive essa experiência, em estar em meio a uma tribulação, e orar a Deus, e sentir uma paz, que não é daqui, não é da terra, é uma coisa que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E se tem uma coisa que eu creio que os adolescentes hoje precisam, é de paz. Uma paz que só Deus pode dar, trazer ao seu coração, à sua vida. É uma paz que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio à tribulação, mesmo quando você está sofrendo, Deus é capaz de te encher de paz e de alegria. Porque a alegria é o fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito, a alegria. Certo? Então, o mundo diz essas coisas, mas não são verdades. Essas ideias fazem parecer que está tudo bem pensar desse jeito, mas não é verdade. Quem vive desse jeito não saiu do quarto escuro, não acendeu a luz no quarto escuro, continua vivendo a base de ilusão. Sabe o exemplo lá do começo? Quando você achava que estava sentado num sofá macio, fofinho, mas estava num monte de lixo? Uma ilusão. E o que pode ser um monte de lixo no quarto escuro? O que pode ser? Essas coisas aqui, ó. Você acreditar que o que você sente, você precisa agir sobre isso da melhor forma possível. Tenho que dar permissão para fazer o que eu sinto vontade. O meu desejo é mais importante, a minha vontade. Vocês sabem quem vive segundo a própria vontade, só a própria vontade? Os animais. Eles é que não raciocinam sobre o que estão sentindo e fazem só o que dá a vontade, o instinto. Nós não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos e criados para a glória de Deus, e Deus colocou em nós a capacidade de discernir sobre coisas espirituais, sobre escolhas e tudo mais. Então, existe uma armadilha no mundo que se chama a armadilha do seja feliz a qualquer custo. Memoriza. É uma armadilha. Seja feliz a qualquer custo. Faça o que te faz feliz. O que você precisa é você em primeiro lugar. Essa é a era do é você. É o seu sentimento. É a sua vontade. Se você for aí, não sei se alguém aqui, alguns de vocês, tem contato, já fez sessão com psicólogos, né? Não todos, mas muitos psicólogos modernos, eles vão defender isso daí. É você em primeiro lugar. Você é sempre uma vítima, você é sempre um necessitado de cuidados, você não está se priorizando, você. Quando o Evangelho, quando Deus ensina mesmo, é sobre renúncia. Deus ensina sobre doação. Deus ensina sobre sacrifício. Qual é o melhor exemplo que nós temos, o maior exemplo que nós temos sobre sacrifício? Quem sabe dizer isso? Jesus é o maior exemplo de todos os tempos sobre sacrifício. Ele não precisava. Ele definitivamente não deveria ter ido lá. Mas ele quis. Isso se chama doar-se. Ele se doou.
melhor não ouvir. De forma alguma tocarei. Não. É a geração que está sendo cada vez mais influenciada a faz o que te faz feliz. Só que essa mensagem não é bíblica. O que a Bíblia diz está lá em Jeremias 17:9. O coração é enganoso e, eu amo essa tradução, desesperadamente corrupto. O coração é enganoso. O coração é desesperadamente. Desespero. Vocês já viram alguém em desespero? Uma pessoa em desespero, ela perde totalmente o controle. Ela não está vendo mais nada, ela não está se preocupando como ela está vestida, o que ela está fazendo, quem está olhando, não. Uma pessoa, por exemplo, que acabou de perder um ente querido, ela entra em desespero. Ela chora, ela ponteia, ela se descabela, ela não está nem aí o que está acontecendo ao redor, porque ela está desesperada. Pronto. O coração, a Bíblia diz, o coração de vocês e o meu é desesperadamente corrupto. Isso é muito forte, porque mostra quanto o nosso coração é tendencioso ao mal, é tendencioso ao que não é bom, ao que o que vai te prejudicar, certo? Então, quando você sabe essa verdade e quando você valoriza essa verdade, você entende que não faz sentido, então, eu viver para fazer o que me dá vontade, eu viver para fazer o que me faz feliz, porque o que me faz feliz pode não ser o que é bom para mim, porque o que eu estou desejando fazer agora pode não ser a vontade de Deus para minha vida agora ou nunca. E vocês precisam pensar sobre isso, porque hoje, quando eu baixei minha cabeça aqui, louvei, orei e chorei, eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus porque Ele me salvou com 10 anos. E aí, toda a minha juventude, tive conflitos. Mas nesses conflitos, Jesus ia se apresentando. Jesus foi se apresentando, eu fui conhecendo mais dele. E eu fui sendo... Às vezes eu penso assim, que Deus me pegou e me desviava assim do mal, sabe? Para eu não ter contato com tantas coisas más desse mundo que se ofereceram, que se apresentaram com aparência de boas. Mas se eu tivesse ido, talvez eu nem estivesse aqui hoje, né? Então Deus, Ele é bom. Deus mostra o caminho. Deus muitas vezes até pega a gente assim, ó, e vai facilitando a nossa vida por misericórdia. Vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é quando a misericórdia que Deus exerce sobre você é quando você merece algo. Você merece algo que não vai ser bom para você, mas Deus não te dá, mesmo você merecendo. Você merece algo ruim por causa das suas escolhas, do teu pecado, e Deus vai lá e te livra porque Ele é misericordioso. Então Ele exerce misericórdia sobre a tua vida, mesmo você merecendo aquele mal que procurou, que buscou, que desejou. Deus dá livramento. Deus manda uma pessoa para te alertar, uma palavra, a Bíblia, um pastor, um irmão, uma pessoa mais velha, e vai te alertando, vai te ajudando, vai tendo misericórdia, certo? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui, nem sempre o que nós sentimos é o que vai nos fazer bem, certo? Nem sempre o teu coração será confiável, porque isso é mostrar a palavra de Deus. Olha o que o mundo diz: siga o seu coração. Mas olha o que a palavra de Deus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Então o mundo te diz: vai lá e faz o que te faz feliz. Vai lá e segue os teus sentimentos. Vai lá, se coloca no centro. Se valoriza. Você é mais importante do que todos. Aí a Bíblia diz: não, Senhor. Não é assim que funciona. Você foi criado para a glória de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa conhecer a Deus, verdadeiramente ter experiências com Deus que vão além de frequentar cultos, além de só ouvir seus pais, pastores, a igreja falar sobre Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Aquele
mente de Deus. Mas a escola está aí. Tem ateu por toda parte tentando te fazer acreditar que não é assim, né? Sabe o que acontece? Você talvez, não sei se tem alguém aqui nessa situação, que só tem na cabeça um conceito de quem é Deus. Como se eu pegasse um papel aqui e lesse: Deus é o ser criador do universo. Aí está na sua cabeça. Deus é um ser todo-poderoso que criou o universo. E você tem esse conceito na sua mente, mas você não conhece Deus. E por isso muitas vezes você esbarra na falta da fé viva, a fé salvífica, a fé que te salva de si mesmo, que te salva da tua prisão interna, de sentimentos errados, de vontades desviadas, de desejos pecaminosos. Só conhecendo Deus verdadeiro, só conhecendo, se relacionando, porque Ele não é só um conceito. Deus não é um conceito. Deus é vivo. Ele é pessoa. Ele se relaciona com a gente. Então, como você sabendo disso, vai para casa e segue uma vida como se nada estivesse acontecendo? Como você sabendo que existe esse Deus que está hoje tentando se relacionar com você, nesse momento, no teu coração, tentando acessar o teu ser, tentando que o Espírito Santo faça uma obra na tua vida e te mostre a verdade? Como você consegue saber dessas coisas e ir para casa, pegar o celular e ficar navegando na internet, vendo um monte de besteira, como se a tua vida se resumisse a isso? Eu te digo como que você consegue. Tendo Deus como um conceito e não como um ser que você teve uma relação, se relacionou e experimentou a comunhão com Ele. Então, irmã Amanda, se eu estiver nesse primeiro caso, que eu já estou aqui e já estou pensando em atualizar meu Instagram. Se eu estiver nesse caso, que eu já estou aqui pensando se aquela blogueira fez stories hoje porque eu vou acompanhar. Eu estou nesse primeiro caso, e agora? O que será de mim? Significa que você já está refletindo sobre. E aí você pode fazer melhores escolhas a partir de hoje. Certo? Porque o perigo está em você seguir o seu coração cegamente. O perigo está em você achar que os teus sentimentos são seguros e são dignos de serem seguidos, sabe? Eu vou fazer o que eu tenho vontade. O perigo mora aí. Alguém aqui já tomou uma decisão e se arrependeu depois? Quem? Levanta a mão. Todos, né? Basta ser humano para tomar uma decisão e se arrepender depois, porque é a coisa mais comum que existe. Isso por quê? Porque muitas vezes nos guiamos pelos nossos sentimentos. Você tomou uma decisão baseada no que você estava sentindo, provavelmente. Sentiu que era certo ser feito, que deveria fazer, e depois se entendeu. Isso é a prova básica de que realmente confiar cegamente nos seus sentimentos não é seguro. É por isso que você precisa estar junto a algo que te dê segurança. É preciso que você aprenda a seguir o que de fato te dá segurança de fazer as melhores escolhas, que é Cristo, que é entregar a tua vida para Jesus e deixar aos cuidados dele. Porque muitos aqui já entregaram a sua vida a Jesus, já o aceitaram, já o reconheceram como seu Salvador, mas está faltando a parte de deixar aos cuidados de Deus, de confiar aos cuidados de Deus. Alguns aqui vão dizer: irmã, eu realmente entreguei minha vida a Jesus, mas tem muitas coisas que eu ainda não deixo Jesus trabalhar. É como se o teu coração fosse uma casa, um exemplo bem básico. E você diz: eu vou entregar essa casa, a chave dessa casa, nas mãos de Jesus para ele cuidar. Só que aí, dentro da casa, tem o teu lugar preferido, que é o quarto, onde você lá faz as coisas
Deixe que eu cuide. Só que não é seguro. Certo? Lá em Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então não é errado você ter emoções e sentimentos, de forma alguma, todos nós temos, mas é errado você se deixar dominar por elas, você ser dirigido pelas suas emoções, certo? Mas e o namoro, por exemplo, no meio desse monte de sentimentos aí? É uma fase da vida, não tem por que fazer alarde em cima disso. Se você está aqui hoje, é porque os seus pais se conheceram, namoraram, se casaram, tiveram vocês estão aqui. E é uma fase natural da vida que em determinado momento os nossos sentimentos vão nos guiar para olhar diferente para alguém e dali surgir um relacionamento que vai terminar numa família, que é um projeto de Deus. Lindo o projeto de Deus, a família. Qual é o problema, irmão, então? O problema é que quando você é um adolescente, um jovem, guiado pelos seus sentimentos, que está sendo influenciado na escola, ou por amigos que não são tementes a Deus, ou por familiares que não amam a Deus, e que estão o tempo todo te dizendo: vai lá, seja feliz, vai lá, faz o que te dá prazer, vai lá, faz o que você tem vontade, você começa a ser guiado totalmente por sentimentos, e até mesmo sem perceber, quando você se dá conta, você é o ser mais importante do mundo. Você é o sol. Tudo gira em torno de você. Isso é um perigo. Porque se alguém fala alguma coisa, está pensando mal de você. Porque se fulano pisou no teu pé, ai, é o teu pé. Porque se tudo você cria, sabe, um sentimento de que você é especial demais e as tuas vontades devem ser valorizadas demais. E é por isso que alguns adolescentes são taxados de rebeldes. Não aceite esse rótulo. Para não ter esse rótulo, não aceitar esse rótulo, você deve viver diferente disso. Porque é uma fase que comumente nós queremos assumir que sabemos das coisas. Tipo, vocês têm 15 anos, 12 anos. O que são 12 anos para alguém que já viveu 50? O que são 13 anos para alguém que já viveu 60? O que são 12 anos para alguém que já viveu o dobro? Ou seja, tem pessoas à frente de você. Tem pessoas que já passaram por experiências semelhantes para te dizer: vai para esse caminho não. É perigoso. Vai trazer consequências. E o pior, gente, o pior não é lidar com uma coisa acontecendo na hora, não. É a consequência. Porque o pecado, ele vem com uma aparência boa, te dizendo para fazer só o que dá vontade. Aí você vai lá e faz. Aí na hora é prazeroso. Na hora é bom fazer o que você quer fazer. Só que depois tem uma consequência. Aí lidar com essas consequências, muitas vezes vocês não estão preparados para isso. Porque não era o momento. Tá? Então, o problema, por exemplo, quando a gente fala de sentimento, vai para essa parte do namoro,
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Isso é o que Deus nos orienta acerca de formar uma família. Então, Amanda, quer dizer que o namoro é sério assim? É sério assim. É sério assim. Muito sério. É por isso que não faz nenhum sentido o que dizem por aí sobre o namoradinho e a namoradinha, sabe? Você cresce um pouquinho, aí eu tô dizendo, cadê o namoradinho? Cadê a namoradinha? Como se fosse brincadeira. Como se fosse pouca coisa. Sendo que a partir de um casal vem uma família. E a partir de uma família vem os filhos. E os filhos serão totalmente influenciados por seus pais. Vocês sabem sim o impacto de um pai e uma mãe nas nossas vidas. Eu não preciso falar sobre isso. Cada um que está aqui tem uma experiência diferente da outra, né? Tem gente aqui que tem os dois pais, tem gente que não tem. Tem gente, pode ter alguém que passou por adoção, pode ter alguém que já perdeu um pai, uma mãe ou até os dois, pode ter alguém criado por avó. Não importa qual é a sua circunstância. Deus conhece, Deus sabe de tudo, Deus é para todos, Deus transforma tudo em melhor, tá? Independente da sua circunstância, você sabe do impacto que uma família tem na vida, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sabia que no Evangelho, o Evangelho, né, é sobre doação. Eu sabia na idade de vocês, né, 12 dias eu fui batizado. Ó, para quem não ouviu ainda essa história, eu já repeti muitas vezes, mas tem alguém que não ouviu. Bem resumido, eu aceitei Jesus com 10 anos, no meio do mato, sendo evangelizada, junto com meu pai, pelo meu avô e o irmão da igreja dele. Nessa situação, nessa ocasião, eles estavam pregando ao meu pai, só que eu tinha 10 anos, ouvi tudo, e no final eles fizeram uma pergunta ao meu pai. Mas eu virei para o meu pai e disse que queria também. E ali eu aceitei Jesus. E ali tudo mudou. Naquele mesmo momento, não, né? As coisas foram mudando. Mas a minha vida mudou ali, com a decisão. Com 12 anos, isso era lá no interior aqui do Ceará. Com 12 anos eu já estava morando em Fortaleza por causa de uma doença que quase me matou, meningite, aquela mais séria, né, irmão? É uma médica. Então, sabe, mas tem grave, né, também, você é bacteriano e tal. Eu sei que foi por muito pouco. E meu pai era recém-convertido e eu. Então ele fez uma oração tremenda no hospital. E até hoje, o testemunho do que o meu pai fez por mim naquele dia me impacta. Mas, além disso, Deus nos trouxe para Fortaleza através dessa doença e através desse testemunho. Eu conheci a Goiás, que é a igreja. Com 12 anos eu comecei o meu discipulado. Estava sendo discipulado por uma irmã que eu muito admirava e ela passou o ano inteiro me discipulando. Para algumas pessoas era muito tempo. Para mim poderia ter sido mais até. Foi um ano muito precioso de cuidado dela com a minha vida. E ao final daquele ano, no início do ano, eu já tinha 13 e batizado nas águas. Aqui, aquele tanto ali, tem um foto. Saião, cabelo bem aqui, chorando, toda vermelha, dia glorioso. E eu saí dali, tímida, que não abria minha boca para falar de Jesus. Aí, com 15 anos, eu fui batizada no Espírito Santo. E aí, tudo mudou de novo para melhor. Foi a minha primeira grande experiência com Deus, que me fez desejar mais. Porque a transformação era tão palpável, eu saí de um bicho do mato, que não falava com ninguém. Nos grupos familiares, né, eu sempre conto isso, porque é testemunho, tá? Para mim, é um testemunho da glória de Deus na minha vida, porque quem me conheceu sabe. Então, eu não podia falar nada, assim. Então, se alguém falasse lá no grupo familiar, Amanda, podia ter até uma outra Amanda no local, que eu ficava da cor dessa folha.
Deus foi ao meu encontro, foi glorioso. Eu saí de lá outra onda. Olha só, hoje eu estou aqui, né? Falando com vocês, com o microfone. Ainda fico nervosa, inclusive. Mas é diferente. Porque Deus fez uma obra, entende? Para a glória dele. Deus não fez a obra para que eu pudesse usar em meu benefício próprio aí no mundo. Deus fez a obra para a glória dele. Então, o que eu estou contando aqui para vocês é para dizer que vocês precisam buscar ter essa trajetória com Deus. Uma trajetória cheia de experiências, de encontros, de reencontros, de experiências com Deus, sabe? Vocês precisam buscar isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Aí veja bem, sobre o namoro eu vou dar um exemplo para vocês. E é um exemplo real, aconteceu lá em casa. O meu filho, quando tinha 1 ano mais ou menos, 1 aninho, tinha acabado de fazer, acho que menos, talvez ele tivesse meses, a minha sogra deu para ele parou para ouvir a história, vê se pode. A minha sogra deu para ele um carrinho. Só que não era qualquer carrinho, era um carrinho pesado, bom, aqueles da Hot Wheels, a versão grande, eu nem sabia que tinha, eu só conhecia os minis, né? Só que era do tio dele, o tio dele mais novo, o filho dela mais novo, tinha aquele carrinho, não usava mais. Aí ela deu para ele, ela disse, Amanda, claro que ele vai usar agora e tal, e ela me deu muitas recomendações sobre o carrinho, né? É um presente, porque olha só, eu cuidei muito bem desse carrinho, porque ele foi caro, ele, olha como ele é bonito, pesado, de boa qualidade, esse não é assim, ó. Aí eu disse, tá bom, guardei. Meu filho achou esse carrinho, depois que ele tinha 1 ano e pouco. Então, ele tinha 1 aninho e pouco, só que esse carrinho não era adequado para a idade dele, não era o momento de ele receber aquele presente, porque ele não sabia o valor daquele presente, ele não entendia o valor. Só que a curiosidade, o entusiasmo ao achar e a curiosidade para brincar com o presente foi maior, porque ele só tinha 1 ano e pouquinho, então ele não tinha entendimento do valor, ele não tinha maturidade para lidar com o valor daquele carrinho. Aí ele foi lá, sem eu ver, pegou o carrinho, brincou, entusiasmado com o carrinho novo, o carrinho vermelho, grande, brincou, e eu só ouvi, foi pá, pá. Quando eu fui lá, já não tinha volante, já não tinha mais a parte de dentro da porta, quebrou o carrinho. E depois o carrinho não tinha mais graça, ele virou as costas e foi procurar outra coisa para quebrar, ou brincar. Entendeu? E por que eu estou contando essa história para vocês? Verídica. Porque Deus, olha só como Deus é bom, me fez lembrar disso hoje. E virou a analogia perfeita para você entender que namorar antes do tempo é dar vazão a um sentimento, a um desejo. Porque a família é um presente que Deus tem para vocês. A formação de uma família é algo valioso, é um presente de Deus. E ela começa lá no namoro. Só que o fim do namoro é a família. Um presente que Deus tem para vocês, o carrinho, é a família. Só que quando você vai ao encontro de algo para dar início a isso, sem estar preparado, sem estar maduro, sem entender o valor disso, sem entender que você ainda não está pronto para isso, que vai ser uma brincadeira, nessa brincadeira você pode quebrar o presente de Deus. E aí, antes do tempo certo, você pode atrapalhar todo o resto. Quem aqui não conhece uma história de alguém que sofreu, até encontrar-se com Cristo, e então Cristo dá um novo significado à sua vida? Pois é, essa pessoa que geralmente anda muito aí no mundão, faz coisas erradas, sofre, aí depois entrega a vida para Cristo, geralmente é uma pessoa que chega cheia de feridas, de cicatrizes, porque foi muito maltratada no mundo, fez escolhas erradas, passou por muitos relacionamentos, brincou de namorar, sabe? E aí, quem é que vai sofrer? A família. Lembra que eu falei que você sabe o impacto de uma família sobre a sua vida? Lembra? Então você tem que pensar, que
Vou de novo. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. É fome, a pizza está pronta. Do Senhor. Tá? Então eu sei que talvez não tenha sido a mensagem que vocês acharam que iam encontrar aqui. Mas essa é a mensagem que eu trago da parte de Deus para as vidas de vocês. Os sentimentos de vocês não são guia seguro. Tá? Vocês devem ser guiados pela boa, agradável e segura vontade de Deus. E as coisas têm o tempo certo. Você pode até estar apressado, ansioso como meu filho está para brincar com coisas que não são tempo. Mas não estrague o presente de Deus que Deus tem para a sua vida. Eu digo uma coisa, eu não estraguei. E eu não me arrependo. Nem um pouco. Eu fui paciente. E Deus me deu uma família linda. Não significa que todos que esperarem terão uma família. Deus tem um plano para cada um. Você tem que se preocupar com o seu agora. O seu agora é experiências com Deus. Como que você quer ter uma experiência com uma outra pessoa do sexo oposto antes de ter uma experiência com Deus? O que você vai ter para agregar à vida dessa pessoa? O que você vai ter para agregar à vida de um fruto que venha desse relacionamento? Um filho, uma filha? Calma, Amanda, mas não é tão sério assim. É sim. Não é brincadeira não, é muito sério. E aí, quando você entra nessa outra fase de vida, são outras e maiores experiências. Então, aproveite o que você está vivendo agora. Você ainda está seguro, debaixo de proteção de seus pais, que estão lhe dando comida, que estão lhe dando vestes, que estão lhe dando direcionamento, conselho. Viva esse momento de vida. São seus avós, são seus tios, são as pessoas que estão cuidando de você. Aproveite para se relacionar com Deus enquanto você está tendo esse suporte, tá? Porque depois são outras experiências, então não se apresse. Então hoje você tem, aqui agora, para finalizar, você tem duas escolhas diante de tudo que foi falado aqui. A primeira escolha é você continuar vivendo no piloto automático, no modo deixa a vida me levar, deixa eu brincar aqui com os meus amigos, deixa eu ir para o futebol, deixa eu me preocupar com rede social, deixa que eu quero mais estar postando no Instagram, que eu quero contar o número de curtida que eu ganho, eu quero mesmo assistir série, dorama, como é? Dorama, comendo chips e bebendo Coca-Cola. Deixa que essa é a minha preocupação. Faz isso não. Faz isso não. Algumas dessas coisas eu fiz, né? Me arrependi. Eu tinha um paladar altamente infantil. Eu chegava da escola, passava, ia em casa, buscava aquele recipiente de coca de 1 litro retornável, obrigada. A coca retornável, aí eu ia no mercadinho que tinha bem pertinho, um fardo ainda, comprava uma coca daquela, um biscoito recheado de chocolate, tinha que ser chocolate. Ia pra frente da TV, hora do almoço, eu estudava de manhã. Ia pra frente da TV e olha, ia-se embora. Um pacote de biscoito com a coca todinha. Olha aí, eu consegui até ele se surpreender. Aí, mas é bom demais, o que tem de mais isso? Vou contar, olha só, olha como é a vida. Aí eu conheci o meu esposo, né? Nos conhecemos e tal. Até ele, que gostava de refrigerante, se surpreendeu quando chegou na minha família. E a minha família, final de semana, ninguém via nem água. Era só Coca-Cola. Era de manhã, de tarde, a geladeira era Coca-Cola. Até ele se surpreendeu, aí eu fui e tomei uma decisão. Eu tinha 24 anos. Tomei uma decisão tardia, infelizmente. Se vocês quiserem, tomem essa decisão. Eu disse pra ele: vamos nos ajudar? Se você quiser, a gente não bebe mais refrigerante. Nem eu, nem você. Ele, mas eu só bebo às vezes e tal. Não, mas aí pra não ter negociação e eu me sentir tentada, me ajude, que eu lhe ajudo, acabou o refrigerante. Aí ele topou.
Gente, foram 5 anos sem botar uma gota de refrigerante na boca. Aí a gente fez uma viagem para comemorar 1 ano do nosso filho. 1 ano, na verdade, era nem do nosso filho que a gente ia comemorar, era a nossa maternidade e paternidade. Era 1 ano difícil e tal, vamos comemorar, vamos viajar. Aí nessa viagem, vamos abrir uma exceção. Não abre exceção na sua vida para coisa que não presta. Voltei a beber refrigerante. Aí depois da viagem, aí agora é que a gente decidiu, vamos novamente parar. E eu sou assim, também quando eu decido, não volto mais atrás, porque eu detesto a sensação de nadar e morrer na praia. Que foi o que eu fiz uma vez, aprendi com ele, pronto, não quero mais, pronto, vou tirar da minha vida. Por quê? Porque hoje nós somos pais. E eu não quero mais que meus filhos vendo isso, porque eu hoje tenho um paladar infantil por causa dos meus pais. Né? Eles são maravilhosos, eu amo muito e tal, mas até meu pai reconhece, né, que nesse aspecto, quando ele me vê alimentando meu filho lá em casa, ele faz comentários sobre como era a minha alimentação. Aí eu digo, tá explicado, coisinha muito artificial, tal, deve ser paladar infantil. Aí hoje eu tenho que lutar contra isso. Então as decisões que vocês tomam hoje vão impactar até na família de vocês. E as decisões que tomaram por vocês, os pais de vocês tomaram, também vai impactar na vida de vocês. Vocês entendem? Então, as decisões que vocês tomam hoje, além de impactar na vida de vocês, vai impactar na vida de quem vier de vocês, os filhos. Então, hoje tomem uma decisão. Eu vou dar 2 opções aqui para vocês. Você pode continuar vivendo no automático, deixando seus sentimentos te dominarem. Aí você diz, não, quer saber o que eu quero mesmo é isso para minha vida. Eu estou sentindo vontade de fazer isso, está muito forte essa vontade, eu não consigo controlar, eu vou lá. É uma opção. E a outra opção é entregar o seu coração completamente, sem reservas, verdadeiramente aos cuidados do Senhor. É a tua outra opção. A primeira é continuar vivendo a vida como se Deus não se importasse ou não existisse. E a segunda é você lembrar-se de Deus e voltar-se para Ele. Você tem essas 2 opções diante de você hoje. Para você que está numa luta contra coisas que você deseja fazer, ou contra pensamentos que estão sendo implantados na sua cabeça de que você pode ser o que quiser, que você pode fazer o que quiser. Se você está nessa luta, eu digo, ore, busque a Deus, entregue sua vida a Deus, deixa Deus lutar por você. Para de lutar sozinho. Irmã Amanda, meus pais me aconselham, meus pais me dizem que eu devo isso, que eu devo aquilo, mas eu não consigo acreditar. Entrega a tua vida sem reservas ao Senhor e deixa Ele fazer a obra na tua vida. E tenha um futuro maravilhoso, tenha um futuro brilhante pela frente, de experiências com Deus. Sejam homens e mulheres dos quais os teus pais vão se orgulhar, dos quais os irmãos da igreja vão buscar para se aconselhar, sabe? Outros jovens vão chegar até você e dizer, irmão, me dá um conselho sobre isso. Seja esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa você decide ser hoje, tá bom? Então, essa era a mensagem de Deus que eu tinha para vocês. Agradeço a paciência e amém. O meu esboço tinha 7 páginas. Aí